Hoje o assunto é os procedimentos associados à blefaroplastia. Para quem me acompanha, ontem eu fiz 2 cirurgias, as duas a gente fez cirurgia e vários outros procedimentos associados à minha cirurgia. Quando eu tive minha formação, eu formei em 2002, né? A gente fez residência, fellowship. Era assim, o cirurgião só fazia cirurgia, né? A dermatologia naquela época, muito pouco estético ainda, era mais a parte de doenças e tal, né? Então, devido à demanda, devido a essa questão das pessoas se preocuparem com a qualidade de vida que elas querem ter lá no futuro, né? Tanto aparentemente, a parte de alma também é muito importante. Essa fronteira foi quebrada. Não tem mais aquela fronteira, eu vou atuar até aqui, daqui para cá é o outro profissional. Não, você, o profissional hoje, ele tem que saber de tudo. Ele tem que trabalhar tudo o que acontece em termos de jurisdição. Ele tem que saber não só a parte cirúrgica, que eu falo que é o estágio final, como a parte preventiva, como a parte de trabalhar o resultado cirúrgico. Eu tive um resultado cirúrgico, continuar com esse resultado cirúrgico por mais tempo, tá certo? Então a cirurgia é um artifício que a gente tem no portfólio. Existem outras características que a gente tem que trabalhar, o profissional tem que saber para empregar para o seu paciente. Eu falo que é um empreendedorismo na parte de conhecimento de técnicas para oferecer o melhor resultado. Então o foco nosso hoje é oferecer o melhor resultado para o paciente, obviamente dentro do objetivo que ele está procurando. Então ontem eu fiz umas 2 cirurgias, foi um casal, eu operei o esposo, quero até agradecer pela confiança. A gente empregou um conhecimento enorme nesses pacientes. O resultado, vocês vão ver aí nas nossas postagens. Eu não gosto de nada esticado, eu não gosto de nada que se transforme em outra pessoa. Você vê o antes e depois, é a mesma pessoa, então essa pergunta não pode, não faz parte aqui do nosso trabalho. A questão é, nossa, melhorou, isso aqui melhorou, então ficou um rosto leve, né? A anatomia, ela faz isso, ela desce com as suas séries de alterações. A gente vai fazer tudo ao contrário, né? Vamos voltar essa anatomia, vamos resgatar as propriedades que esse paciente tinha e uma série de outros fatores, certo? Então hoje, quando a gente fala em blefaroplastia, por que a gente fala muito em blefaroplastia? No Brasil, juntamente com a rinoplastia, é a cirurgia mais estética da face, mais comum. Então é muito comum a blefaroplastia. A blefaroplastia, a gente opera, a gente vê no dia a dia pacientes bem jovens ainda. A gente vê pacientes de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, 40 anos, é muito comum, tá? Aí você vai estudar ali o pai, a mãe, você vê que já tem aquela pálpebrazinha caída, aquela flacidez, aquela bolsinha de gordura, muito comum, tá? Então não é uma cirurgia, uma cirurgia, não tô, qual que é a idade para não tem? Primeiro, blefaroplastia a gente opera em pacientes jovens. Quando a gente fala em blefaroplastia, gente, é a cirurgia das pálpebras, né? Hoje já está tão comum que o paciente já sabe o nome da cirurgia. Pálpebra superior, são essas aqui, pálpebra inferior, então tudo é pálpebra, só que a de cima e tem a de baixo, geralmente anda junto, pode ser que uma destaque mais do que a outra, eu tenho a bolsa maior, tá, a projeção maior, ou em cima, não, tá caindo, tá mais flácido, mas tudo é pálpebra, certo? Então, talvez seja a cirurgia a procura mais comum no nosso consultório. Segunda região cervical, de papada, o jock também, depois nós vamos trabalhar uma live só nesse assunto. E quando eu falo pálpebra, a gente tem que começar a pensar o seguinte, até você leigo que não conhece, tem que entender o seguinte, o rosto é um todo, a pálpebra ela está numa parte do rosto. Até o canto lateral dos olhos a gente chama de região superior da face. Tá? A região superior, a pálpebra inferior já faz parte da região média da face, ou terço médio da face. Então quando você fala, vou fazer um lift do terço médio da face, é essa região aqui, maçã do rosto principalmente, melhoramento de suco e tal. Então,
Quando eu falo de pálpebra, a gente está falando de região superior, início da região média. Quando eu falo de procedimentos associados à cirurgia da pálpebra, normalmente são procedimentos nesse local. Estatisticamente, os procedimentos não cirúrgicos faciais são os mais comuns, são mais comuns. A estatística é muito maior na região da face do que na região corporal. Cirurgicamente, a estatística entra os procedimentos de lipoaspiração, outros procedimentos têm uma estatística também bem alta, assim como a blefaroplastia ou maior no Brasil. É tudo muito cultural, depende se a gente está falando do Brasil, dos Estados Unidos, da região europeia, tá? Até o tipo de pele nossa aqui, o clima, tudo isso fala em relação à questão se o paciente, a idade que esse paciente opera, tá? Então no Brasil, idade 30 anos para cima a gente já opera, já é muito comum essa questão da cirurgia das pálpebras. E os procedimentos, vamos lá. A gente pode associar procedimentos cirúrgicos, além da pálpebra, e procedimentos não cirúrgicos. Dos cirúrgicos, qual é o mais comum? Eu vou falar um pouquinho da nossa prática, que a gente faz muito junto com a cirurgia de pálpebra. É a cirurgia de levantamento da sobrancelha, certo? Que é o arqueamento da sobrancelha. Muito comum. Por quê? Porque quando o paciente ele vai operar uma pálpebra superior, que está no complexo superior, eu não posso olhar isoladamente para a pálpebra daquele paciente, a gente tem que ver o conjunto. Na região superior, de maior destaque, a gente tem a sobrancelha. Se a gente vai fazer uma cirurgia da sobrancelha, um paciente que vai operar a pálpebra, qual que é a principal vantagem? Você vai promover um arqueamento do olhar, você vai levantar o olhar. Assim, quando você tirar o excesso, o que acontece? Quando você tira o excesso, você tende a fazer aquela tração do olhar para baixo, da sobrancelha para baixo. Não sei se vocês já repararam, quando a sobrancelha ela desce, dá um olhar triste. Às vezes o paciente chega no meu consultório, doutor, eu operei a pálpebra, estou vindo aqui porque eu achei que meu olhar ficou triste. Quando você vai ver, sobrancelha em C, aquela sobrancelha caída. Então isso, a gente tem que tomar um cuidado e sempre avaliar a altura da sobrancelha desse paciente. Não quer dizer que eu vou levantar por ela lá em cima, né? A gente vai só levantar e fixar ela num olhar, um olhar para ficar um olhar bonito, um olhar alegre. E aí quando você tirar o excesso aqui da pálpebra, ela está fixa lá em cima, ela não descer. Então, das cirurgias, esse é o mais comum, tá? Tem várias técnicas, pode ser por cima, direto, pode ser por baixo, mas eu não vou entrar em detalhes sobre as técnicas. A gente leva um assunto para a gente conversar uma live inteira só das técnicas de elevação da sobrancelha. Bom, um outro procedimento cirúrgico que a gente tem feito bastante é o lift de terço médio, tá? O lift de terço médio, ele é um lift quando a gente faz via sulco da pálpebra, via palpebral, que levantar um pouquinho a maçã, tem que tomar muito cuidado. É um lift bem mais leve, tá? A gente não faz um levantamento como no lift facial. Então, quando eu faço o acesso pela pálpebra, é um levantamentozinho mais leve. Eu chego a falar que não é nem de terço médio, é um lift palpebral. O que é isso? Você já viu aquela pálpebra? Ela é toda marcadinha, toda quebrada ali no local. Quando a gente faz a cirurgia clássica de pálpebra, basicamente a gente faz uma retirada dos excessos, seja de pele, seja da musculatura, seja da bolsinha da gordura. Mas a gente não é de tão costume a gente fazer um levantamento da pálpebra, dar uma certa tração para ela ficar mais como se fosse esticadinha. Então hoje a gente adotou na nossa prática um raciocínio igual o raciocínio da cirurgia facial. Quando a gente vai operar uma face, existe uma musculatura que forra toda a face e toda a região do pescoço, certo? Chama SMAS, que é o sistema músculo aponeurótico superficial. Basicamente, a gente faz um encurtamento dessa musculatura, seja
retirando um pedacinho dela, seja fazendo um dobramento dela sobre ela mesma, isso aí vai depender da técnica do cirurgião. Esses mas na região dos olhos é uma musculatura que chama orbicular, musculatura redonda, tá? Esse músculo ele fica logo abaixo da pele. Então o que a gente tem feito nas cirurgias de pálpebra inferior? Eu vou lá nessa musculatura, disseco ela, dissecar é separar ela, depois de eu ter retirado os excessos, certo? E faço um levantamento dessa musculatura. No processo de envelhecimento, para vocês entenderem, essa musculatura, a tendência dela é cair nessa direção. Existe um complexo de tendão na região lateral e um complexo de tendão nessa região que a gente chama de medial ou nasal, tá? Esse tendão nasal, ele tende a ser mais forte do que o lateral. Então, durante a sua vida, durante o piscar do olho, várias vezes, essa pálpebra vai sendo jogada nessa direção e tem a questão da gravidade também. Então, dá um vetor resultante em direção à asa do nariz. Então, a pálpebra faz isso. Depois você faz um testezinho, faz uma penteadinha para cá, depois você penteia a pálpebra, levanta ela para cá, ó. Você vai ver que vai ficar bem lisinho. Então é essa manobra que eu também gosto de fazer. Na verdade, a gente não faz nenhuma cicatriz a mais, a gente faz uma adição a um procedimento que a gente tem feito na cirurgia da pálpebra para deixar esse aspecto mais lisinho da pele e da musculatura, que eu tenho gostado bastante, tá? Sem esticar muito para também não puxar muito o canto dos olhos, não ficar assim, né? A gente tem um formato do olho natural, a cirurgia da pálpebra, a tendência é a gente não mudar muito nesse formato, a não ser que seja desejável, a não ser que seja uma proposta, não, vou deixar seu canto mais, ele está muito redondinho, vou deixar mais ele afinado, então mas isso é conversado antes da cirurgia, ok? Então eu falei dos dois procedimentos cirúrgicos mais comuns na área aqui da região palpebral que a gente faz junto com a cirurgia da pálpebra, tá bom? Qual outro procedimento cirúrgico? Aí entra os lifts, né? Porque geralmente quando eu faço um lift facial, eu faço a pálpebra. É muito raro o paciente operar uma face sem fazer a pálpebra, certo? Então, porque é um envelhecimento natural. A gente não envelhece só uma porção da face, a gente envelhece o rosto como um todo, o rosto e o pescoço como um todo. A pálpebra talvez seja a primeira a aparecer os primeiros sinais, mas região dos lados, da boca, a região do jaw, aquela saculaçãozinha que aparece, o pescoço também, que às vezes pode aparecer numa face bem mais precoce. Então, a cirurgia da face contempla também a cirurgia da pálpebra. Quando eu não faço cirurgia da pálpebra no lift facial, por exemplo, quando o paciente ele já vem operado, já operou geralmente é uma cirurgia mais recente. Se já operou ali aos seus 10 anos atrás, tal, normalmente eu olha, vou fazer um refinamento da sua cirurgia aqui. Então o que é? Sobrou um pouquinho, eu vou tirar o que sobrou, só aquele excesso. Tá? Então também é um procedimento cirúrgico muito comum que a gente faz na pálpebra. Tá? Vamos lá, agora os procedimentos não cirúrgicos. Os procedimentos não cirúrgicos, eu sempre cito, né? Cabe praticamente na palma da mão. A gente tem as técnicas de paralisia. O que é paralisia? De relaxamento, que são as toxinas botulínicas. A gente fala do Botox, mas tem várias outras marcas, Dysport, Prosigny, Nabota, tem inúmeras marcas, aí vai dar preferência. Qual é o melhor? Não vou entrar nesse aspecto, tá? Mas tem uma série de variáveis que faz você ter mais eficácia no produto em relação ao outro produto. As técnicas de volumização, que são os preenchedores, tá? Os preenchedores também é um leque gigantesco, você tem preenchedores de N tipos, técnicas de N tipos. Então, quando eu falo preenchedor, eu posso usar um produto X, Y, Z, alfabeto inteiro, não existe essa padronização, tá? Tem as técnicas do lift, são os fios de tração, depois eu vou falar
um pouquinho sobre os fios, tá? Mas ele existe também dentre as técnicas não cirúrgicas. Tem os bioestimuladores, então estou resumindo tudo numa mão. Os bioestimuladores, que são produtos que fazem uma estimulação tecidual, tá bom? Como que ele funciona? Eu vou injetar um produto e esse produto vai fazer o seu organismo trabalhar para criar células jovens, para rejuvenescimento local ali. E tem as tecnologias, que também é um leque gigantesco, que eu sou apaixonado, porque você faz uma estimulação sem precisar, às vezes, injetar nada, né? Você faz estimulação física, certo? Eu não vou injetar como um bioestimulador, mas eu também uso os bioestimuladores dependendo de cada caso. Bom, então vamos lá, vou falar de cada um deles de uma maneira geral. Não vou entrar na parte técnica da toxina, não vou falar da teoria da toxina. Eu vou falar se eu agrego ou não. Claro que eu agrego. Onde é que a toxina, vou falar a toxina, gente, como se fosse o Botox, né? Porque é o mais conhecido, mas eu não uso, eu uso vários tipos de toxina. Mas a toxina, o que ela faz? Ela faz um relaxamento, que é uma dúvida muito comum. Ah, eu usei a toxina aqui. Não, você não usou toxina, você usou o preenchedor. A toxina, ela não tem papel de preencher. Ela simplesmente relaxa o músculo, ela impede que um neurôniozinho mande o sinal e aquele músculo capte aquele sinal. Então esse músculo ele não contrai, ele relaxa, certo? Aonde a gente usa associado à cirurgia da pálpebra? Terço superior, que é um clássico da toxina. Hoje você tem a aplicabilidade da toxina para a face inteira, mas na região de terço superior é a mais comum. Bom, o pezinho de galinha eu uso bastante, nas rugas frontais a gente usa bastante, região de glabela a gente usa bastante. Usa na palma inferior? Não, eu não gosto, porque se você promove um relaxamento da musculatura, o que acontece? Existe um músculo da pálpebra inferior que ele faz, que é o orbicular, ele faz o fechamento dos olhos, ok? Se você usa a toxina na região, nessa musculatura, na parte inferior, que é na pálpebra inferior, o que vai acontecer? Você promove um relaxamento do músculo que faz esse movimento. O que ele faz? Ele desce, então você acaba aumentando aquela bolsinha, o aspecto de bolsinha. Então, normalmente, na região superior da face, a gente faz encanto lateral, região de glabela, daqui para cima, região de fronte, e na nasal, que é a ruguinha do coelhinho, né? A gente pode fazer também. E qual é a vantagem? Minha tese de mestrado foi até em relação, foi uma doença, chama blefaroespasmo, mas quais são as transformações que a gente consegue ali na altura da sobrancelha? Se a gente pensando, por exemplo, numa cirurgia para retirar o excesso palpebral, blefaroplastia e levantamento da sobrancelha. Existe uma musculatura central, a gente chama de musculatura centrípeta, que ela faz isso, ó. Então ela enruga para dentro, ela puxa nesse sentido, ok? Então na toxina eu vou lá, faço o relaxamento dessa região. Isso no meu planejamento, estou querendo abrir o olhar, levantar o olhar. Então quando eu faço esse relaxamento, a distância entre a sobrancelha, que é a cabeça da sobrancelha, ela abre um pouquinho e eu abro o olhar. Então me ajuda, me complementa na cirurgia por exemplo, uma frontoplastia, que eu quero levantar a sobrancelha. Então é muito comum ter uma confusão. Ah, não, eu já vou fazer a cirurgia e aí por isso eu não faço a toxina. Está errado. Por quê? Porque a toxina ela complementa, ela faz o relaxamento. A cirurgia ela não faz o relaxamento da musculatura. Até tem uma maneira de você relaxar essa musculatura cirurgicamente, mas eu já acho bem invasivo, porque você tem que ir lá dissecar, abrir e soltar toda a musculatura. A gente faz isso em pequenos montes, pode ser aqui na região da glabela, eu solte ali cirurgicamente, mas de uma maneira geral, de toda a região da testa, cirurgicamente, antigamente se fazia mais, a gente quase não faz, porque a toxina veio, é um tratamento bem menos invasivo, apesar de você ter que ter uma continuidade, né?
mas a gente consegue resolver o problema de uma maneira muito controlável. Bom, então, toxina talvez seja o mais comum dos não cirúrgicos que eu associo à cirurgia de blefaroplastia. 2. Preenchedor. Aonde é que eu uso o preenchedor? Os locais mais comuns nessa região que a gente está falando, região de goteira, certo? O que é goteira? É esse espaço entre a pálpebra e a região malar, tá vendo aqui, ó? Isso aqui vai afundando, é normal porque o rosto ele vai se alongando nesse sentido. A região da maçã do rosto ela cai e aí destaca essa região da goteira. Então, nesse local, a gente faz o preenchedor, tá? Esse preenchedor, eu estou falando do tratamento não cirúrgico, mas ele pode ser feito, por exemplo, com gordura. Quando o paciente vai fazer o enxerto de gordura, eu posso preencher o local com a própria gordurinha. Ou, se ele tem uma bolsa de gordura mais avantajada, eu posso, a própria gordurinha que ele tem palpebral, soltar aquela gordurinha e eu rodo ela e aí a gente camufla ali, eu jogo ela para o sulco palpebral. Então tem várias maneiras de você preencher esse sulco. Por quê? A ideia hoje, antigamente, quando eu comecei a fazer a cirurgia de pálpebra 20 anos atrás, a gente tirava mais material, a gente tirava mais gordura. Aí o que acontecia? Ficava aquele rosto, o olhar mais afundado. Hoje não, a gente é muito mais conservador na gordura, então eu tiro muito menos, é só o excesso. Por quê? Para não ficar esse olho encovado, né? Esse olho encovado que é um olho bastante feio. Outro local que eu gosto do preenchedor, que é um tabu entre muitos profissionais, que eles têm um pouco de medo, de receio de atuar, região da glabela. Existe uma técnica específica de que a gente trabalha, que a gente faz uma soltura daquele local da glabela, eu solto tudo, depois eu tapeto, como se fosse jogar um preenchimento muito leve nesse local. Porque a glabela, com a movimentação, com o tempo, o que acontece? Aquelas rugas dinâmicas que a gente tem do processo de contração, a gente trabalha com a toxina para ela, na glabela às vezes não funciona bem. Por quê? Porque já virou uma ruga mais profunda, que a gente chama de ruga estática, como se fosse uma cicatriz. Então hoje existem alguns tratamentos para essas rugas estáticas e é que eu tenho feito mais, gosto e faço com segurança, tá? Esse tratamento. Eu faço a soltura como se fosse uma subcisão, é soltar ali e aí eu faço uma quantidade pequena, um volume do material bem leve ali no local para deixar isso mais retilíneo, né? Outro local também que a gente faz de preenchedor na região do canto dos olhos, quando você tem um processo de atrofia importante, a gente também pode usar o preenchedor nesse local e também na região das têmporas, que é um local que às vezes o paciente não está muito atento, mas nós profissionais estamos sempre prestando atenção, porque a têmpora você perde toda aquela sustentação, então o rosto cai lateralmente. E esse canto dos olhos faz isso. Você pode perceber que às vezes o paciente tem uma linhazinha que vem bem para cá, uma linhazinha de expressão que vem bem para cá, que é uma linha estática. E essa linha ela não vai corrigir com a cirurgia da pálpebra. Você precisa fazer um levantamento de cauda e de região temporal para corrigir essa linha. Aliado a essa queda desse local, o que acontece? Você tem uma perda também de estrutura, você tem perda de gordura, você tem frouxidão de ligamento. Então isso no procedimento, quando a gente volumiza aqui, eu reponho esse volume. Pode também ser feito com preenchedores biocompatíveis, que são os preenchedores sintéticos, ou com a própria gordura também a gente faz, certo? Então os preenchedores, nessa região dos olhos, os locais mais comuns, tá? Fios. O fio na região palpebral não faço, tá? E contraindico. Por quê? Porque a região da pálpebra é uma região muito fina. É a única porção do corpo inteiro que a gente não tem gordura embaixo da pele. A anatomia do rosto, do corpo, tudo a gente tem pele, gordura e músculo. Na região palpebral eu não tenho gordura, então é pele e músculo.
Então, a chance de você passar um fio nesse local da pálpebra, tá, gente? Não é porque daqui para cá já é a região da maçã do rosto, região malar, mas na pálpebra, se você passar um fio, a chance de marcar aquela pele ali é muito grande, tá? Então, não recomendo passar fio ali, a não ser o fio liso, que é um fio que pode fazer, é um fio muito fininho, que possa fazer alguma estimulação. Não faço muito na minha prática, mas para aquele profissional que trabalha muito com fios, talvez o fio liso seja uma opção interessante. Na minha preferência, para eu estimular esse local, juntamente com a cirurgia, eu gosto muito das tecnologias, tá? Laser de CO2 ou outro tipo de laser que a gente pode trabalhar sem injetar nada na região da pálpebra, tá? Então, fio em pálpebra inferior não usa, pálpebra superior não usa. Aonde pode usar é elevação da sobrancelha, apesar de eu achar um resultado pobre, né? Um resultado pequeno, mas pode ser feito. Hoje tem os fios que você tem atuação apenas para preencher, aí você pode usar também nessa região da glabela, juntamente com uma cirurgia da pálpebra, tá? Bioestimuladores, também não faço na região palpebral, tá? Não gosto. Eu também contraindico por uma série de motivos, por um inchaço, um problema que chama edema malar, você pode dar um edema crônico naquele local. Não acho interessante. Na verdade, pálpebra, eu injeto o mínimo possível. É um preenchimento muito sutil, um plano profundo, é uma área muito responsiva. Eu prefiro trabalhar com procedimentos bioestimuladores físicos, que são as tecnologias. O bioestimulador você pode também trabalhar a região da têmpora, mas foge da região palpebral. Não use o bioestimulador em pálpebras, certo? Segurança em primeiro lugar, complicações, às vezes torna-se uma coisa crônica, difícil de tratar muitas vezes. Então, bioestimulador, eu digo os bioestimuladores injetáveis, a base de ácido polilático, a base de hidroxapatita de cálcio, esse a gente não faz em pálpebra, tá? Mas pode complementar, por exemplo, uma blefaroplastia, como eu fiz ontem, eu fiz uma blefaroplastia, fiz preenchedor e fiz bioestimulador na mesma cirurgia. E a lipoenxertia, tá? Então, a gente associou todos esses procedimentos. E tecnologias sim, gosto muito. Eu não falei do peeling também, que a gente trabalha com peeling, e eu vou dar um destaque que eu vou falar no final de um peeling que eu gosto muito dessa região. Mas voltando às tecnologias, qual o laser que eu mais uso para pálpebra, tá? É o laser de CO2. A gente usa ele em duas funções. Uso o laser de CO2 para corte, então vou fazer um corte. Qual é a vantagem de você fazer um corte com laser de CO2? A gente já trabalha com laser de CO2 na cirurgia tem mais de 10 anos. Nós somos os pioneiros aqui em Goiás. Um estudo que saiu na USP, um colega nosso há muitos anos, uns 15 anos, que eles começaram a fazer e a gente já logo adquiriu essa tecnologia. A gente tem esse laser até hoje, então para corte eu gosto muito. Por quê? Vamos lá. Quando você faz o corte com laser, praticamente não sangra. Então é uma cirurgia que acaba se tornando mais rápido, certo? Porque você não tem que parar para cauterizar. Outro ganho que você tem, o calor que o laser emite nos tecidos vizinhos, ele acaba fazendo uma estimulação dérmica. O que é isso? Você trabalha estimulações de outras células, como colágeno, elastina, que você tem um ganho indireto com a cirurgia laser, certo? Então, e uma recuperação também tende a ser mais rápido. Isso não sou eu que estou falando, isso já tem inúmeras publicações falando a respeito da cirurgia a laser. Por isso a gente tem hoje 4 lasers de CO2, a gente gosta bastante. Outros tratamentos que você pode fazer, luz pulsada. Hoje a luz pulsada, quem tem olho seco, quem tem aquelas blefarites, a gente usa bastante. Também tem publicação a respeito da luz pulsada. Radiofrequência pode ser usada, a gente trabalha a flacidez. Lasers para mancha, como o K-Switch, a gente pode também trabalhar. Enfim, a parte de tecnologia praticamente não tem restrição. Um adendo aí que a gente tem são os ultrassons microfocados, que é o Ultera, Liftera, todos que tem no mercado. Tomar cuidado com os olhos, né? Se a gente
emite ondas de ultrassom, então vamos isolar o olho, sempre trabalhando do olho para fora, nunca de fora para dentro, né? Pra gente, já teve inclusive casos de cegueira, um paciente que fez ultrassom microfocado e o colega não se atentou a isso e disparou em direção aos olhos. Então tomar muito cuidado nesse local, mas feito com a técnica correta, com a instrução correta, é um tratamento também muito seguro. Então praticamente as tecnologias não vejo restrições, tá? A gente falou da live passada sobre as tecnologias, sobre as principais funções, que laser tem uma função específica. Então quando a gente fala em laser, que é um nome muito forte no mercado, cada laser tem uma função específica. Ah, eu fiz um laser tal. Qual laser que você fez? Ah, não sei. Então, assim, você precisa saber que existe um laser para flacidez, um laser para mancha, um laser para vaso, um laser para cicatriz, um laser... Então, isso é importante. Hoje, o que a gente vê na nossa prática, às vezes o paciente, você tem o laser X, você tem o laser Y. Peraí, calma aí, meu amigo. Qual é o seu objetivo? Porque você não pode pedir o laser, até porque esse laser ele tem um nome comercial que você está falando aí. Qual é o nosso tratamento? Qual é o nosso objetivo? O meu objetivo é mancha. Esse laser não é para mancha, para começar, então tá errado, descarta. Então a gente vê, eu ainda vejo no mercado uma falta de conhecimento muito grande com tecnologias. Tá? Então isso até pelo próprio profissional, né, que adquire, às vezes adquire um equipamento caro, né, que a tecnologia no Brasil ela é cara, e aí emprega aquele tratamento que ele adquiriu para uma série de outros probleminhas que não é a solução, não vai ser aquele laser a solução para o problema, certo? Mas adoro a tecnologia, você pode trabalhar só na área dos olhos ou pode trabalhar a face como um todo. E para finalizar, nós vamos falar aqui na região palpebral, na região do canto lateral. Eu até postei uma foto aí do peeling de fenol. Eu sou apaixonado. Existem algumas controvérsias se pode ou não fazer áreas localizadas pela diferença de tonalidade de pele de uma área para outra. Casos selecionados, sim, nós fazemos isso há mais de 10 anos, certo? Então, pode fazer sim. Qual o grande exemplo, né? Eu sempre prego a questão da quantidade e da qualidade. O que é isso? Existe uma coisa que é o excesso palpebral, a flacidez palpebral, e existe a outra que é a qualidade dessa pele. Então, qual que é a confusão mais comum que o paciente faz? Ele opera uma cirurgia de pálpebra, uma blefaroplastia, e fala, doutor, continua sobrando aqui. Não. Não tira mais. Não peque por tirar mais, porque aí o problema vai pro resto da vida. Então, isso que você está reclamando não é quantidade, é a qualidade da sua pele que está ruim, ela está rachada, ela está quebrada. Não adianta. Imagina um pano velho todo marcado, pano de chão todo marcado. Se eu esticar esse pano, ele não vai ficar ainda dobrado ali com aquelas linhas ali no local, mesmo esticando? Essa é a ideia. Então, o peeling de fenol, desde que seja muito bem indicado, tipo de pele principalmente, o paciente não pode fumar, não pode ter nenhuma infecção ativa local, resultado excepcional, né? Gosto bastante. Então, para aquela pelezinha que está toda marcadinha na região do canto lateral, com uma área também que regenera muito bem, a gente indica o peeling de fenol. Tá? Que a gente associa bastante. Às vezes eu faço a cirurgia, eu já comento com o paciente, olha, essa pele sua, nós vamos tirar o excesso, lá na frente eu vou olhar o grau de melhora que você vai ter nessa qualidade, porque a cirurgia indiretamente também melhora a qualidade pelo processo cicatricial que você tem interno ali. Então a cirurgia também melhora a qualidade dessa pele, mas muito provável que eu vá fazer algum tratamento para melhorar sua qualidade, porque sua qualidade de pele está muito ruim. Então, se for uma pele mais clarinha, eu vou indicar o peeling de fenol. Tá bom, gente? Então, a live de hoje foi só um resuminho do tanto de coisa que a gente pode ser feito. Na nossa prática, eu faço um planejamento. Você não é obrigado a fazer esse planejamento. Eu vou fazer sugestões, olha,
o motivo principal da sua queixa nós vamos resolver com esse procedimento. Agora, eu posso entrar com esse aqui para melhorar isso aqui. Aí eu vou fazer a minha visão do seu rosto, a minha visão de como eu posso otimizar o resultado. Ah, doutor, eu não consigo fazer todos, não tem problema, tá? Vamos focar o principal seu. Futuramente, a gente pode fazer isso devagarzinho, tá? Mas já tem aquela maneira de você já trabalhar a cirurgia e no ato cirúrgico você aproveita ali a sedação, o paciente ele está mais sonolento, é um procedimento mais confortável de fazer na sedação, principalmente, por exemplo, um peeling de fenol, que é mais doloroso, ou até o próprio preenchimento, você já pode iniciar ali junto com a cirurgia, tá bom? Lembrando que uma vez operado, que é uma outra dúvida, eu vou operar, é definitivo. Olha, as cirurgias são resultados a longo prazo, mas nada é definitivo nessa vida, certo? A gente envelhece continuamente. Então, você fez o seu procedimento, lá na frente eu vou conversar numa segunda etapa, caso você esteja disposto. Você está disposto a manter uma pele saudável, está disposto a manter uma pele com brilho, um tônus bacana? Então tá, então eu vou fazer um planejamento futuro para você, para a gente fazer um acompanhamento. Tem pacientes aqui que tem 12 anos que está comigo. Aliás, muito obrigado pela confiança. Então isso é um estudo que a gente tem feito continuamente, que é o envelhecimento. O que acontece no envelhecimento para a gente fazer um retardo desse envelhecimento? Como que a gente pode estimular aquele local para a gente fazer um retardo? Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, graças a Deus, né? É a evolução natural da vida. Bom, gente, gostaram? A gente sempre vai... A intenção dessas lives é sempre esclarecer esse excesso, essa enxurrada de informações. A gente tem visto que até o comportamento do paciente ele está diferente como era antigamente. Hoje o paciente às vezes chega pedindo um tratamento porque viu ali na internet e tal, mas ele não sabe para que serve, se aquilo lá vai atender as queixas dele. Por isso, reforço, eu ainda acho que a relação, a química do médico-paciente, pode ser até por uma teleconsulta, nada substitui isso, tá, gente? Nada substitui essa avaliação, essa conversa que a gente vai ter, o perfil do paciente. Cada paciente pensa de um jeito, cada paciente vê o belo de uma maneira. Então é isso que a gente tenta empregar no paciente para ficar muito claro. Então a live é para tentar esclarecer. Às vezes eu tiro dúvidas, você que estava pensando, opa, não é bem assim. Então eu vou tentar esclarecer e ter essa comunicação mais direta aí com vocês, tá ok? Meu muito obrigado, agradeço do fundo do coração, uma excelente semana e provavelmente a gente vai ver se implementa aqui agora na sexta-feira. A gente vai falar alguns assuntos assim, mais como se fosse uma aulinha mais didática, né, sobre o envelhecimento, tá bom? O que acontece, as alterações que acontecem na pele. Vou falar de uma maneira que tanto o colega médico quanto o paciente ele vai entender ali e baseado naquilo lá a gente vai traçar uma linha de tratamento, tá? Beijão!